E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Por aqui eu estou melhor do que mereço. Vou gravar mais um vídeo aqui, conversar um pouquinho a respeito de alguns aspectos, de alguns assuntos no que diz respeito à família, como eu falei anteriormente que eu iria gravar. E eu já vou começar fazendo esse link aí, partindo do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, onde tem uma história ali interessantíssima sobre uma família, especificamente sobre uma mulher. O contexto é Eucana e as duas mulheres dele. Entre elas, uma delas era Ana, figura emblemática que deu à luz a um filho que foi um divisor de águas na nação de Israel, que foi Samuel. E é interessante que essa mulher era angustiada pela outra mulher de Eucana, que ela tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum. E aí ela vivia nessa angústia e ano após ano eles tinham que ir até oferecer um sacrifício a Deus e ela se angustiava muito. Em um desses momentos ela estava triste ali sem comer e o marido dela fez uma pergunta para ela: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Depois você pode acompanhar isso lá em 1 Samuel, tá bom? No capítulo 1 mesmo. E o que me levou a refletir sobre isso, que eu estou aqui compartilhando para que a gente possa aprender um pouquinho juntos. Ninguém substitui outra pessoa em alguns aspectos. A gente ouve por aí que ninguém é substituível, né? Principalmente no que diz respeito a um contexto profissional e etc. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas a gente sabe que no que diz a respeito a relacionamentos, isso não é uma totalidade, nem deve ser. Entendendo o indivíduo, entendendo os pormenores que existem nos relacionamentos, nas relações, é difícil, é complicado até você dizer, a gente pensar que alguém pode substituir um outro no sentido geral. Porque cada um tem sua característica, tem sua forma de agir, de amar, de expressar esse amor e até de recebê-lo, né? Bem, e aí ele pergunta isso por uma frustração, por entender que ele fazia de tudo. Inclusive o texto vai dizer de que ele dava uma porção dobrada para ela de ofertas, mais do que dava para outra esposa e os filhos, por amar muito ela. Mas veja que isso não era suficiente para ela. Entenda, pessoal, não no sentido de amor conjugal, não é isso. Uma mulher no contexto judaico-cristão, ela precisava de filhos. Ali era uma das completudes do propósito de vida dela, como mulher, ser mãe. Até porque eram muito minorizadas, desprezadas e até, muitas vezes, maltratadas. Inclusive a própria companheira dela, ali, né, amiga, a outra esposa de Elcana, fazia uso disso para caçoar dela. E isso angustiava ela, porque ela sabia que Deus tinha muito a fazer pela vida dela, uma mulher que temia Deus. E queria dar completude também na posteridade dela, dar continuidade num filho dela, do ventre dela. Isso realizava ela, isso era um propósito da vida dela. E veja, aqui é o X da questão no que diz respeito à família também. Aparentemente pode parecer um pedido egoísta, né? Quando ela faz esse pedido para Deus, ela ora, ela se angustia, inclusive o profeta Eli, ele acha que ela está embriagada ali diante disso, diante dessa situação, e ela vai dizer que não, que só a alma dela estava angustiada, procurando Deus, procurando a resposta de Deus para a vida dela nesse sentido, e ela apresenta esse propósito diante de Deus, que se Deus desse a ela esse filho, ela ia dedicar. Veja só, essa é a diferença. Quando a gente é egoísta, quando a gente quer algo só pra gente, a gente realmente pensa só na gente, mas ela não, estava pensando em algo que fosse benéfico para Deus, para o próximo. E veja que a continuidade de tudo isso foi abençoar uma nação. É isso mesmo. Porque a partir dessa ação de Ana, desse quebrantamento, dela chorar diante de Deus, dela ter o coração contrito, dela ter o coração, colocar sua amargura diante de Deus, Deus ouve ela. Ela tem esse filho, deixa de ser estéril. E toda uma nação abençoada com o último dos juízes, tempo esse onde o livro de Juízes vai dizer por algumas vezes que o povo fazia o que dava na cabeça, e por isso que eles erravam tanto. E Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas da nação de Israel, abençoando muito essa nação, inclusive ungindo os dois principais, o primeiro rei e o mais enfático, digamos assim, da história de Israel, que foi Saul,
e posteriormente Davi. Bem, e aí toda essa nação foi abençoada por conta dessa atitude dessa mulher, dessa mãe. E aí pensa aí, mãe, pensa aí, pai, você entregou seu filho ainda pequeno para poder servir a um propósito maior. Foi isso que ela fez. Isso fez com que ela deixasse de amar? Não. Isso é entender o propósito de vida dela, inclusive já para o filho. E eu queria que a gente pensasse sobre isso hoje, qual é o nosso papel como pai, como mãe, como filho, o que a gente tem cumprido nessa terra, o que a gente tem cumprido como propósito. Inclusive, no que diz respeito à família, núcleos familiares, até a psicologia vai dar alguns aspectos, algumas posturas das quais a gente tem que tomar, seja nas formas as quais existe hoje de modelos familiares, de arquetipos familiares. Existem alguns, né, bem diferentes do que havia naquela época, mas família ainda é família. Existe alguns modelos, dentre eles o nuclear, família nuclear, que é o que abrange a grande maioria ainda da sociedade. E é nesse contexto, seja nuclear ou não, que a gente deve pensar no real motivo de uma família, de uma comunidade, de ter essas relações de entendimento de um para com o outro, de preenchimento, e que eu não preencho totalmente a vida de alguém. Eu não posso pensar sobre isso, foi isso que o Cana pensava. E o único sentimento, o único amor que preenche a vida de um ser humano é o amor de Deus. Eu posso ser um canal para que isso possa ser expresso. Meus sentimentos, as minhas relações e principalmente, pessoal, no que diz respeito à família, vou bater nessa tecla. Como é importante a gente saber sobre isso, a gente pensar sobre isso, sobre nossos relacionamentos, sobre o nosso amor, sobre a nossa entrega, mas entendendo que essa entrega não é simplesmente eu me entregar para que eu receba algo de volta. Isso deve acontecer naturalmente, você deve fazer aquilo que deve ser feito, porque é o correto a ser feito. Um pai e uma mãe, ele educa, ele ama, ele cuida do filho, não é simplesmente para que ele possa retribuir algo, não, é porque ele ama, é porque ele entende essa responsabilidade dele, porque esse é o nosso papel como pai e como mãe, e os filhos devem fazer o mesmo, e a gente deve fazer o mesmo como sociedade, e a família é um dos pilares para que isso possa ocorrer de uma forma sadia. Eu vou dizer isso e falo sem medo de errar. Uma sociedade mais saudável, uma sociedade boa, ela vai sempre partir de famílias saudáveis, de famílias que cumprem o seu papel, todo o seu papel. E é isso que eu queria deixar de pensamento para vocês, que a gente possa pensar sobre isso. No papel da família, pesquisem, vejam o que a fé, o que a espiritualidade diz, o que a Bíblia diz, vejam o que a ciência, o que a psicologia diz a respeito de família, a respeito de relacionamento. Se pergunte, se indague, se questione e procure em tudo isso agradar a Deus, se realizar e realizar principalmente aqueles que você ama, porque isso é o que nós vamos deixar no final de legado, ensinamentos e continuidade de amor ao próximo também. Tá bom? Espero que tenha sido claro para vocês. Se não foi ou foi, eu queria que vocês comentassem. Se fosse possível, vocês compartilhassem, você se inscrevesse no canal se não é inscrito ainda, você desse aquele like, acionasse o sininho. E a gente vai caminhando por aqui pensando a respeito disso durante esses dias, a respeito de família. Se você quer que a gente pense e fale algo a respeito da família ou tem alguma dúvida, manda aqui também que a gente pode fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe, que você fique bem, que você fique bem na sua saúde mental, que você fique bem em todos os aspectos. Eu vou ficando por aqui também melhor do que eu mereço e espero que você fique assim. Um abraço, até o próximo vídeo.